Olá, eu sou Vinícius Feliciano e está no ar mais um Idoso em Foco. Nesta temporada especial, nosso podcast é produzido em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, PR2, e o Programa de Pós-Graduação em Ciências do Exercício e do Esporte, do Instituto de Educação Física e Desportos, o IFD. Olá, eu sou Flávia Porto, professora do IFD da UERJ. E eu sou Diva Teres. Flávia, você sabia que quando começamos a praticar regularmente as atividades físicas, nosso corpo demora, em média, 4 semanas para se adaptar? E isso especificamente quando falamos dos exercícios que treinam a nossa força. É isso aí, Diva. No episódio de hoje, nós vamos falar da importância dessas atividades que funcionam como uma espécie de transição do sedentarismo para a vida ativa. Afinal, iniciar com a prática de atividades de menos impacto estimula a pessoa a se manter no ritmo. Pessoal, acho legal começarmos falando sobre exercícios resistidos. Eles são treinos físicos que promovem o aumento da força muscular por meio da utilização de pesos, faixas elásticas ou outros equipamentos que oferecem resistência à contração muscular. Por conta da forma como eles agem, podem ser um incentivo para começar a praticar exercícios. Boa, Vinícius! Alguns exemplos de exercícios resistidos são a musculação, a hidroginástica, as flexões, os agachamentos, pedalar em uma bicicleta ergométrica, por exemplo, a caminhada na esteira e muitas outras. Gente, isso é muito legal. Então, quer dizer que eu pratico exercício resistido e nem sabia? Eu pratico hidroginástica e consigo perceber a influência dessa atividade na minha disposição. Mas, Vinícius, existe algum estudo que fale um pouco mais sobre isso? Tem sim, Diva. A Liliane Cordeiro, professora do campus Macaé do Instituto Federal Fluminense, desenvolve uma pesquisa com essa temática. Ela se chama Influência de 2 diferentes programas de exercícios resistidos sobre o equilíbrio, função muscular e morfológica, arquitetônica, autonomia funcional e biomarcadores plasmáticos antioxidantes em idosos. Nesse estudo, ela explica um pouco dos benefícios do treinamento resistido para pessoas idosas. O envelhecimento, ele promove, modificações degenerativas que vão modificando esse sistema neuroesquelético, neuromuscular esquelético, e o treinamento resistido, ele entra como uma alternativa para a gente minimizar esse processo degenerativo. Essa contenção no processo degenerativo acontece porque, quando treinamos por meio desse tipo de atividade, focamos em criar resistência no nosso corpo. Uma atividade muito associada ao ganho de resistência muscular é o Pilates. Ele trabalha bastante com o peso do próprio corpo como forma de resistência, o que ajuda não só no fortalecimento, mas também no controle postural. E o mais interessante é que o Pilates é altamente adaptável. Dá para ajustar os exercícios de acordo com as necessidades e o nível de cada pessoa. Sim, o Pilates pode ser classificado em 2 categorias que mudam de acordo com a execução das atividades. O Pilates clínico é uma delas e visa uma reestruturação da postura através do exercício dos músculos que suportam a coluna. Já o Pilates tradicional visa o condicionamento físico. Verdade, Flávia. Alguns dos benefícios que essa atividade pode trazer é corrigir os hábitos posturais incorretos, aumentar a flexibilidade, a mobilidade e a diminuição do estresse e da tensão corporal. E Diva, não há limites para os benefícios proporcionados pela prática de atividades físicas. Eles vão além do corpo. A redução no estresse é um exemplo. Não é verdade, Flávia? Sim, Vinícius. Muitas pessoas utilizam a prática regular de atividade física como um escape da rotina. Então, ter a opção de iniciar de um jeito que a pessoa vai aos poucos, se habituando e com isso vai mantendo a vontade de continuar praticando, é ótimo. A Sara Félix começou a praticar musculação há alguns meses e já consegue perceber o quanto a disposição dela melhorou. Ela contou como foi sua rotina em um dia normal durante a semana antes do nosso papo. Como eu faço comida para fora, hoje eu fui às 10 horas da manhã. Acordei, adiantei as comidas, fui para academia, fiz 1 hora e 15, 20, sei lá, de minutos. Fui visitar uma amiga minha
Cheguei aqui, era 11h15, por aí. Aí fiz a comida, dei almoço para minha filha, para o meu neto, descansei assim 1 hora, né? Fiquei no celular mexendo para ver as coisas, as mensagens. Quando foi 2 horas, eu entrei na cozinha, né? Por isso que eu achei que não ia dar tempo. Mas acabou que eu já botei frango no forno, já estou preparando já as marmitas do meu trabalho, né? Porque eu faço comida congelada. Então dá tempo, entendeu? Você fica endorfinada. Realmente faz muito bem para a saúde. Outra pesquisa em desenvolvimento pelo doutorando do programa de pós-graduação em Ciências do Exercício e do Esporte da UERJ, José Nunes Filho, reforça bastante esse tema. No estudo, ele busca entender o efeito das atividades físicas em pessoas que deixaram de praticar e voltam depois de algum tempo. Sim, Diva. Ele fez o seguinte: separou algumas pessoas, criou um período onde elas não poderiam praticar exercício algum e, depois desse tempo, elas voltaram a praticar. Assim, ele pôde analisar como aconteceu a evolução dessas pessoas. Ele falou um pouco sobre o treinamento resistido. Hoje, o treinamento resistido ele é tido como não mais como uma teoria, mas sim como uma realidade e como um medicamento não farmacológico, né, para o benefício e a saúde geral das pessoas idosas. Ele também contou um pouco sobre os novos resultados do estudo dele. No que se diz aí a força, né, de membros superiores e membros inferiores, na resistência aeróbia, nós tivemos aumentos ali significativos na fase de retreinamento, acima de 13%. Então, nós temos ali na resistência aeróbia um aumento de 13%. Nós tivemos também na força de membros superiores um aumento de 21%. E nós tivemos na força de membros inferiores um aumento de 14,5% quando comparado à fase de destreinamento. Ou seja, o estudo dele pode comprovar a eficácia da retomada na prática regular de atividades físicas como um agente fortalecedor para o corpo. E isso vale tanto para as pessoas que nunca praticaram alguma forma de exercício, quanto para as que precisaram interromper a prática por algum motivo. Não importa a atividade que a pessoa vai fazer, sair do sedentarismo é o melhor caminho. Escolher uma atividade pode ser bem difícil se a pessoa não tiver uma direção do que goste ou prefira fazer. Mas para os nossos ouvintes, deixo como conselho experimentar os mais diversos tipos de exercícios físicos. Vai que você encontra uma nova paixão. Isso aí, Diva. Pilates, musculação, dança, natação, karatê, yoga e muitas outras. São várias alternativas que, às vezes, deixamos de explorar enquanto nos prendemos ao que já conhecemos. A Liliane comentou sobre o cuidado que tem com os novos alunos da academia, onde trabalha para motivá-los a permanecer no esporte. A gente precisa começar devagar. Primeiro, porque assim, as dores elas não podem aumentar com a atividade, porque isso é um fator de desistência. Então a gente não quer, por exemplo, que aquele indivíduo comece hoje e amanhã, por exemplo, fique todo dolorido de uma atividade que faça hoje. Porque a gente sabe, né, que isso é uma coisa, até um mito dentro do exercício, né? Se fica dolorido é porque funcionou. E, na verdade, não é assim. Não necessariamente a gente precisa promover esse desconforto. E como a Liliane diz, quando começamos a nos exercitar, fica bem perceptível no nosso corpo a evolução ao desempenhar tarefas da rotina. Alcançar uma prateleira, andar pelas ruas, dormir melhor, se abaixar para pegar objetos, essas são só algumas tarefas que podemos perceber uma clara mudança. A Sara comentou sobre como ela percebe essas mudanças no dia a dia dela. Eu moro numa casa que tem 15 degraus de escada, então tem que subir e descer toda hora. E eu já subia muito cansada. Eu sentia um cansaço que eu ficava xingando a mãe de quem fez a escada. Mas, na realidade, não era a mãe de quem fez a escada. O problema era comigo, né? Então, hoje eu já subo a minha escada normalmente. Eu me mobilizo dentro de casa, na rua, e abaixo, vou até o chão. Vou até o chão normalmente. Então, realmente, a foto do
do antes e do depois é assustador, entendeu? Estava bem gordinha, bem inchada, E hoje, claro que eu já estou fortezinha ainda, mas com as coisas mais definidas, né? Parabéns, Tara. E aos nossos ouvintes, não percam tempo. Iniciem uma atividade física. Pessoal, foi um prazer conversar sobre formas de sair do sedentarismo para a prática de exercícios físicos. É sempre bom procurar novos estímulos para viver a vida com plenitude. Com certeza, é muito legal perceber como assuntos que discutimos aqui podem mudar a vida de quem está nos ouvindo. Foi uma conversa muito rica e agradeço a vocês, Vinícius e Diva, pela troca e pelas indicações que conseguimos trazer para o público. O prazer foi todo meu. Flávia e Diva, é fundamental conversarmos sobre esses assuntos e despertar as pessoas para a importância da prática de exercícios. Afinal, queremos todos os nossos ouvintes super saudáveis, não é mesmo? E a você, que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela audiência. Nos vemos no próximo episódio. Idoso em Foco. Produção Rádio UERJ. Apoio: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Instituto de Educação Física e Desportos. Programa de Pós-Graduação em Ciências do Exercício e do Esporte. E divulgação científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Realização: Centro de Tecnologia Educacional da UERJ.